E aí pessoal, boa noite para vocês. Gostaria de estar hoje trazendo um estudo em relação à inclinação da carne e à inclinação do espírito. Conforme Paulo escreveu a carta à igreja que está em Roma, a gente sabe que Paulo ele não foi o fundador da igreja de Roma, como foi da igreja de Corinto, como foi da igreja aos Filipenses, como foi em Éfeso e assim por diante. No caso da igreja de Roma, Paulo ele não foi o fundador, mas porém Paulo, ele tinha uma ligação direta com a igreja de Roma, a ponto, daquela igreja reconhecer Paulo como um apóstolo vindo diretamente de Deus. Os historiadores dizem, que a igreja de Roma, provavelmente, não é uma afirmação, ela venha ter sido fundada por um dos judeus, que estavam no dia de Pentecostes, quando houve ali o derramar do Espírito Santo. A Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que haviam judeus de várias nacionalidades. E então, eles inferem, eles, dentro do campo hipotético, dizem que no dia de Pentecostes haviam judeus presentes no dia de Pentecostes que eram de Roma, e eles então experimentaram o poder de Deus, ouviram a pregação do Evangelho, através de Pedro, através de João, através de Tiago e dos apóstolos que estavam ali. E ao receber aquela experiência sobrenatural, de Deus e ouvir sobre Jesus, então eles se converteram ao cristianismo, voltaram, retornaram para Roma, e lá então eles fundaram a igreja de Roma. E Paulo então ele escreve essa carta, à igreja de Roma, e aqui no contexto do capítulo 8 ele vai falar sobre a inclinação da carne e a inclinação do espírito. E ele disse que a inclinação para a carne é morte, mas porém a inclinação para o espírito, que é o espírito do homem, com E minúsculo, que está escrito, é vida e paz. Mas para a gente entender melhor, em relação às inclinações, tanto a da carne como a do espírito, nós precisamos estudar, a tricotomia humana. A palavra tricotomia ela vem de três, que é corpo, alma e espírito. E para a gente entender em relação a essas inclinações, nós precisamos entrar dentro da tricotomia para estar explicando detalhadamente, para a gente entender mais profundo o que Paulo queria dizer. Mas antes de eu entrar dentro da tricotomia, eu fiz aqui, um resumão, através de um desenho gráfico, para explicar melhor a tricotomia no PowerPoint. Mas antes de eu entrar neste gráfico, eu gostaria de dizer que o homem ele tem uma tendência natural ao erro. Ele tem uma inclinação para a carne que ele traz desde quando nasce, percorre toda a sua vida, durante esse processo, que é o processo da vida, e ela está presente e inserida no nosso corpo, na nossa vida. E a gente sabe que quando Deus criou o primeiro homem, Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não foram criados, para vocês terem uma noção, eles não foram criados para morrer. Eles foram criados para viver eternamente com Deus. A Bíblia diz que por causa do pecado veio a morte. E essa morte não é somente uma morte espiritual, como alguns dizem. É a morte física. É a morte física. Por isso que por causa do pecado veio a morte. E quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós tínhamos a imagem perfeita de Deus inserida em nós. Mas como o homem pecou, como entrou o pecado no mundo através da queda, então essa imagem ela ficou distorcida. Essa imagem ela ficou ofuscada.
né, em outras palavras. É por isso que a Bíblia diz que Jesus ele é o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão errou. E tudo aquilo que era perfeito deixou de ser perfeito. Tudo aquilo que era eterno deixou de ser eterno. Por isso que veio o segundo Adão, ou o último Adão, que é Cristo, para consertar o erro do primeiro Adão. Então, Cristo, que é o último Adão, ele vai trazer de volta a imagem perfeita de Deus em nós. Ele traz, né? Ele não vai trazer, ele traz a imagem perfeita de Deus em nós. Ele vai consertar tudo aquilo que o primeiro Adão, né, destruiu, tudo aquilo que ele desfez. O último Adão, que é Cristo, vai trazer de novo, né? Que é aquela eternidade com Deus. Porque por causa da queda nós perdemos, né, essa eternidade com Deus, porque a morte entrou no mundo. Mas aquele que aceita Cristo, ele tem a vida eterna. Então esse último Adão vai consertar todo o erro, né, toda falha do primeiro Adão que foi criado lá no Jardim do Éden. E então nós vemos, né, que a Bíblia diz que na carta aos Romanos que não há um justo sequer, não há nenhum que não peque, né? Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos, né, com uma inclinação ao erro. Mas quando nós temos a Cristo, e quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, então, né, o nosso espírito começa a testificar com o Espírito Santo de que realmente nós somos filhos de Deus. E aí então, né, nós começamos a ter uma inclinação para o lado de Deus. E a Bíblia diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, realmente, essa inclinação para Deus, ela nos traz vida e vida eterna. Mas a inclinação para a carne ou para o pecado, ela nos traz a morte. Mas para a gente entender sobre essas inclinações, nós precisamos entrar dentro da tricotomia para entender melhor. E eu vou entrar no meu gráfico aqui para mostrar para vocês, explicando melhor como seria essa inclinação da carne e essa inclinação do espírito. Olha, aqui nós temos o gráfico da tricotomia humana. Nós temos aqui em cima, ó, tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Aqui nós temos o corpo, que é a soma, ou seja, que é a mistura da água com a terra, que dá o barro. E esse corpo aqui, né, é a nossa carne. Aqui nós temos a alma, que é o psique, que no caso o psique, né, ela é a mente, que é a parte imaterial. E aqui nós temos o espírito, que é o espírito do homem com E minúsculo, a qual está escrito lá no Romanos 8, que é a inclinação do espírito, que é o pneuma, é o fôlego de vida que Deus deu lá no início no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. Então Deus soprou o espírito, que é o pneuma. Aqui nós temos, do lado aqui, do meu lado esquerdo, o mundo e a força do mal. Do lado de cá nós temos o Espírito Santo, e aqui nós temos a inclinação da carne, com essa setinha voltada para cá, e a inclinação do espírito. Como funciona essa inclinação da carne e essa inclinação do espírito? No meio nós temos a alma. E a Bíblia diz que a salvação não é do nosso corpo e nem do nosso espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito foi dado por Deus, e quando o homem morre, o espírito volta a Deus. É o que está escrito. E a Bíblia diz que o nosso corpo foi criado da terra, e quando nós morremos, né, ele também se desfará. Esse corpo, a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então, quando nós morremos, né, o nosso corpo ele vai para a terra de onde veio, e o espírito vai para Deus de onde veio. Mas, porém, a nossa alma é que vai pagar o preço. É ela que vai ser salva ou é ela que vai ser condenada. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é da nossa alma. Quando Jesus veio, ele veio para salvar a nossa alma do inferno, do tormento. Ele veio para nos livrar
e nos levar, né, para morar com Ele nos céus. Então a salvação é da nossa alma. Aí o que acontece? Só que a alma, ela sofre durante a nossa vida. Por quê? Porque ela recebe informação tanto do corpo como também do espírito. E são essas informações que ela recebe, a alma está no meio, o corpo está de um lado e o espírito está do outro. E ela vai recebendo informação dos dois lados. E são essas informações que a alma recebe que vai fazer com que ela ou incline para a carne, que é para o pecado no caso, ou ela vai inclinar para o espírito, né, que na sequência vai inclinar a Deus. Então nós vemos que a alma, ela sofre. A alma, né, ela está no meio, em aperto, recebendo informação de ambos os lados. E a resposta, né, vai depender da alma. O que a alma responder à informação recebida, ela então vai trazer a sua inclinação. Aí você pode perguntar, mas como que a alma recebe essas informações? As informações que a alma recebe é através dos 5 sentidos naturais do corpo. Vou chegar aqui, ó. 5 sentidos naturais do corpo, que é a visão, olfato, audição, paladar e tato. Esses são os meios em que vai, né, trazer uma informação direta para a alma. É dessa forma que o corpo, como também o espírito do homem, vai levar uma informação à alma, que é a mente, né, que é a parte imaterial, que é o nosso psique. E então o que acontece? Como são os 5 sentidos naturais, né, do corpo que vai levar essa informação, nós podemos perceber que faz sentido. Por quê? Porque existe um ditado popular que diz assim que os olhos são a janela da alma. Ou seja, né, através daquilo que nós vemos, através daquilo que nós olhamos, dependemos do que nós olharmos, né, ou a forma com que nós olharmos, esse olhar vai levar uma informação para a nossa mente, e aí a nossa mente vai ingerir aquela informação, e ela então vai trazer uma resposta para o corpo. Ou ela vai trazer uma inclinação a favor do corpo, né, a favor do pecado, ou ela vai, né, gerir aquela informação e vai fazer o oposto, trazendo uma inclinação para o espírito. Então, realmente, os 5 sentidos naturais é a melhor forma, né, da alma receber essas informações. Por exemplo, dependendo do que nós ouvirmos, que é a nossa audição, que é um dos sentidos naturais, nós também vamos levar uma informação direto para a alma. Por exemplo, se eu começar a ouvir música mundana, né, música que não adora a Deus, que não exalta a Deus, que não louva a Deus, mas porém música de traição, né, música de prostituição, música de droga e assim por diante, essas músicas que eu estou ouvindo através de um sentido natural, que é a audição, ela vai levar uma informação para a minha mente, ela vai levar uma informação para o meu psique, e essa informação vai ser gerada na minha mente, e ela vai trazer um resultado para o meu próprio corpo. E aí então vai haver uma inclinação para o corpo, que no caso é para o pecado. E eu vou começar a querer fazer aquilo que eu estou ouvindo, né? Aquilo que eu estou recebendo de informação, eu vou querer também fazer. Vou querer trair, vou querer usar droga, vou querer prostituir e assim por diante. Um outro exemplo, também em relação aos 5 sentidos. Dependendo o que eu tocar, né, aquilo que a minha mão colocar, vai levar também uma informação para a minha mente. É por isso que muitas pessoas, elas não podem, né, obter muito dinheiro. Já percebeu que a pessoa, quando ela não tem muito dinheiro, ela é um tipo de pessoa. Mas quando ela começa a ter muito dinheiro, né, ela muda completamente o seu comportamento. Inclusive até a amizade ela muda. Por quê? Porque agora ela tem poder, agora ela tem dinheiro, agora as coisas ficam mais fácil, agora ela já não depende mais de amigo, já não precisa das pessoas, já acha que é independente, tudo. Então, dependendo, né, no que eu tocar,
isso também vai levar uma informação para minha mente, né? E aí isso vai fazer com que eu tenha uma inclinação direta, né, para o corpo. Para o lado do espírito. O lado do espírito também, né, a informação que nós recebemos é através dos sentidos naturais. Quando eu começo a ouvir só hino, só coisas que adoram a Deus, só coisas que exaltam a Deus, só louvores, né, só adoração a Deus, esses hinos, esses louvores que eu estou ouvindo, vai levar uma informação também para minha alma. E aí então vai haver uma inclinação para o espírito. E a Bíblia diz que o espírito do homem testifica com o espírito de Deus de que nós somos filhos de Deus. Então existe essa inclinação através da adoração. A adoração vai fazer com que a minha alma, com que a minha mente, com que o meu psique, ele haja uma inclinação ao espírito. Então, né, de fato, existe essas inclinações através dos sentidos naturais do corpo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos, né, que se hoje eu creio em Cristo, se hoje eu sirvo a Cristo, né, se hoje eu entreguei a minha vida para Cristo, é porque eu ouvi com o sentido natural, que é a audição, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então realmente, né, a inclinação da carne, através da tricotomia, que é o corpo, alma e espírito, é muito forte. Então a melhor explicação de Romanos 8, né, no versículo de número 5 e 6, principalmente em relação à inclinação para a carne, que é a condenação, que é a morte, e a inclinação do espírito, que é a vida e paz, nós encontramos através da tricotomia humana. Então quero deixar, né, esse simples estudo, né, eu quero deixar essa simples reflexão para que você entenda melhor o que Paulo quis dizer em Romanos 8, principalmente, né, no versículo 5 e 6. Mas, porém, também todo o seu contexto, tanto o contexto anterior, como também o contexto posterior. Fica com Deus, tenha uma ótima tarde e até a próxima.